Olá, sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dr. Sérgio Lopes, fisioterapeutas, profissionais de saúde. Por que que a dor é amiga? Eu coloquei o nome desse vídeo, A Dor é Amiga. Então, se você profissional está assistindo, você sabe me responder isso? Porque exatamente é um dos pontos mais importantes para nós profissionais. Vocês me acompanhem aí, podem me compartilhar o vídeo para outros profissionais que possam receber esse vídeo, porque nesse assunto de hoje eu vou compartilhar com vocês por que que a dor é amiga. Por que que essa frase é tão importante para nós profissionais que vivemos atendendo os pacientes no dia a dia, no nosso dia a dia com o atendimento. Quem atende consultório, você que é professor de pilates, profissional da área de fisioterapia principalmente, e vive o dia a dia com pacientes com dor. Nesse vídeo de hoje, a frase que perturba alguns profissionais aí que vivem com pacientes com dor. Por que que a dor é amiga? Você sabe me responder, fisioterapeuta? Então vamos descobrir isso agora. Eu vou compartilhar uma imagem com vocês aí para nosso vídeo melhorar um pouco mais a nossa comunicação. Vamos lá. Vou só colocar. Então essa afirmação, a dor é amiga. Vamos começar esse vídeo com essa afirmação, tá? E aí aos pouquinhos você vai entender por que é tão importante essa afirmação para nós que trabalhamos com pacientes no dia a dia. A maioria dos pacientes, vamos fazer a definição de dor primeiro. Começar essa definição de dor, revisada pela Associação Internacional para os Estudos da Dor, tá? É o IASP. Então, vamos lá. Conceitua a dor como uma experiência sensitiva e emocional, desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Então, vamos lá de novo. A dor, essa é a leitura pelo IASP, tá? Então, ela é uma experiência sensitiva emocional desagradável, né? Que ela é associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Isso quer dizer o quê? Vamos dar uma resumida para nosso dia a dia aqui. O que as pessoas fazem quando sentem dor? Primeira coisa, paciente quando te procura, profissional. Primeira coisa, ele vai procurar, ele não quer sentir dor. Então, se a dor apareceu na hora que incomodou ele, a primeira coisa que ele faz, ele já vai começar a prestar atenção naquilo, não é? Aí ele vai, primeira coisa, infelizmente, eu acredito que seja uma das primeiras condutas aí, pela minha experiência, e eu acredito que vocês também, no dia a dia de vocês, também devem escutar isso do paciente. O que o paciente faz quando tem uma dor que começa a incomodar muito? Então, grande parte deles se automedica. Talvez um de vocês já tenha passado por isso até. Então, tá com uma dor incômoda, persistente, de repente o paciente, alguém escuta, um amigo, um colega, fala, tomei isso aqui, para mim foi ótimo, deu certo, e ele vai lá e acaba tomando uma medicação, porque infelizmente o acesso aos remédios é muito fácil, né? Você vai numa farmácia e não tem, assim, a maioria dos remédios para dor não tem restrição para você comprar. E aí você vai se automedicar. Quando a dor começa a incomodar mais, você percebe que ela não está só incomodando naquele momento, ela começa no dia seguinte, no outro dia, você começa a ficar preocupado e vai procurar um médico, tá? Casos mais extremos, quando a dor é muito aguda, você vai até procurar um pronto-socorro, pronto atendimento, né? Para ver se você consegue resolver isso. Mas o mais importante é que quando a dor aparece, quando a dor ela realmente toma a atenção dessa pessoa, a atenção fica totalmente focada, voltada para a dor. E aí é que começa tudo. Para quem tem dor, só quem tem dor sabe o que é, que se você está experienciando aquele momento de desconforto, aquele momento em que você não consegue até fazer algumas coisas, né? A dor limita. A dor limita. Por quê?
vocês param de fazer atividade física ou exercício. Então, o paciente, a maioria que está fazendo alguma coisa, já a primeira coisa é deixar de fazer, não é? Dorme menos por conta da dor. Então, o que acontece? A pessoa vai mudar a posição na hora de dormir, fica lembrando da dor, desperta na hora ali. Tem que ficar se arrumando numa posição que não incomode. Então, a dor, quando chega nesse ponto de incomodar o sono, você imagina o dia seguinte, porque tudo bem, na hora ali, você está dormindo. Mas quando você acha que você vai conseguir realmente relaxar com isso? Qual a qualidade de um sono de uma pessoa que tem uma dor forte na lombar, por exemplo? Então, assim, ela diminui ou vai parar de fazer aquele movimento que incomoda. Isso é comum acontecer, não é? Agora, o que é mais importante, a pessoa começa, quando a dor começa a ficar repetidas dias, incomodando, aparecendo, a pessoa quer acabar com a dor a todo custo. Chega um momento que a pessoa se sujeita até fortes substâncias, tá? No caso de um paciente aqui, eu cito para vocês um caso de um paciente que semana passada veio me procurar e estava com uma dor muito forte na região lombar, tá? Foi feito um teste, fiz um LASEG nele, deu positivo, então a dor era uma lombociatalgia, deu positiva, então no trajeto do nervo esquiático também, então foi limitava ele no dia a dia, ele não conseguia dormir porque chegava a dar uma parestesia na parte lateral da perna, na região colateral lateral da perna, toda a região do tensor da fascia lata, região de fibular, tudo com uma sensação de sensibilidade aguçada e chegar a ponto de dar parestesia. Então, quer dizer, chega a ponto de a sensibilidade diminuir. Então, aqui, num caso como esse paciente não dormia à noite. Quando ele me procurou, ele estava 3 noites sem dormir. 3 noites inteiras, praticamente, virando de um lado para o outro, com a perna puxando de dor. O que acontece? Quando a pessoa chega num ponto como esse, ela chega até procurar até substâncias mais fortes. Então, esse paciente me confessou, né, que chegou a utilizar morfina. Olha isso. Aqui, quem é profissional da área da saúde aí sabe, a morfina é uma das substâncias mais fortes. Ela faz muito mal, prejudicial para o corpo. A taxa de toxicidade muito alta para o fígado, para os órgãos. Então, quer dizer, realmente a morfina só em casos que os casos que é utilizado, né, pessoas com câncer em estágio alto, em que a dor é muito alta. Aí a pessoa toma morfina porque em alguns casos o câncer, quando ele evolui muito, a pessoa não tem mais infelizmente o médico já não encontra mais uma outra saída, a não ser a morfina para aliviar o sofrimento daquele paciente. Então a morfina, olha o nível de substância que a pessoa chega a recorrer por conta de uma dor elevada. Olha isso. Né? E mesmo sabendo de tudo que faz, né, toxicidade, tudo isso, ele foi lá e pediu para tomar, né, e me contou. Então, assim, mesmo assim, não estava resolvendo. E medicação, olha, tem outro caso de um paciente também, e acredito que vocês talvez tenham passado por alguma experiência semelhante, de você escutar na hora de você fazer a anamnese, do paciente contar, relatar que a dor foi tão grande que chegou a tomar, o médico, na conversa ali com o profissional, o médico, ele acabou tomando uma medicação para fraturados. Olha que nível de dor. Uma medicação tão potente que ela é dada em casos de pessoas que sofreram fratura e que o nível de algia está muito alto. Então, para que chegue a um nível desse, essa medicação ela é muito potente. Então, para um paciente estar com sofrimento a esse ponto de querer uma medicação dessa, olha como que pode chegar, né? Ninguém quer sentir dor, mas que é a verdade, né? Ninguém quer sofrer com dor. E aí eu sei que vai buscar os tratamentos, né? Você vai no médico, normalmente quando você vai a um médico, a dor, ele vai avaliar você, verificar, se caso uma dor articular, um ortopedista, ele vai avaliar, vai pegar uma imagem, na maioria dos casos aí uma ressonância, né? E aí você ele vai avaliar e vai verificar o que aconteceu, tá? Tá uma dor, tem uma alteração aqui e pode, muitos casos não tem nenhuma imagem de lesão nenhuma na imagem. O que o médico faz nesse momento?
ele vai indicar você para um tratamento, né? Primeiro passo, vai para um tratamento conservador. E aí vai esse paciente lá, com dor, procurar o profissional, nós fisioterapeutas, aí que nós atuamos ali, né? Como indicação, na maioria dos casos, né? Tem claro que tem casos que o paciente vai diretamente no fisioterapeuta, mas em muitos casos aí vai como indicação médica, e aí ele vai procurar os tratamentos conservadores. Que aí vai para fisioterapia convencional, né? Que para quem aí que só para a gente ilustrar um pouco mais, a fisioterapia convencional é aquela que tratamentos assim de cinesioterapia, né? Tratamentos de alguns alongamentos, tratamentos com TENS, tratamentos focado, né, em uma parte de articulações. Então, a fisioterapia convencional é aquela que a pessoa faz 10 sessões do convênio, né, e depois volta para o médico de novo. A acupuntura também é outro tratamento conservador que pode ajudar, né? Então, a acupuntura vai lá fazer todo o tratamento em cima da dor. Quiropraxia, osteopatia, então, são aí, no caso, áreas técnicas da fisioterapia também, tem que o fisioterapeuta vai atuar com essas técnicas para poder resolver, para poder... E a liberação miofacial, né, que isso é muito usado, inclusive, aí, ótimos profissionais nessa área que eu conheço, né, e eu posso dizer para vocês, assim, é uma técnica ótima também, para aliviar, para você melhorar a dor. Tudo bem, até aí a gente já conhece, alguns de nós já somos dessa área, inclusive, não é verdade? E agora, uma pergunta. Profissional fisioterapeuta, no momento desse vídeo agora, eu vou te perguntar, você trata a dor quando chega um paciente para você? Essa pergunta, talvez alguns de vocês aí escutando pensam, mas parece meio óbvio, né? Sim, acredito que a maioria de vocês tenha respondido sim, não é verdade? Você quer eliminar a dor a todo custo? Quando você atende um paciente? Esse é o objetivo. Porque o paciente chega com dor, concorda? Você quer eliminar a dor, né? Outra pergunta para o fisioterapeuta. A dor é a causa? A dor é a causa? Porque é muito importante. Essas 3 perguntas que eu fiz, tá? Eu vou responder para vocês, mas antes eu vou contar uma história para vocês, aí eu vou chegar nas respostas dessas 3 perguntas aqui, tá? Vamos fazer uma analogia aqui. Então imagina que vocês mesmos aí estão viajando, fazendo uma viagem, né? Que eu quero que vocês me respondam agora a pergunta. Vou contar a história para vocês de uma viagem que vocês estão fazendo. E vocês vão me responder a pergunta, por que a dor é amiga? Vocês estão dirigindo de carro, tá? Por uma estrada. E aí vocês resolvem, vocês começam do nada, de uma hora para outra. O motorista que está dirigindo o carro na estrada começa a piscar a luz do painel do carro. A luz do carro, de repente, começa a piscar. As luzes acendendo ao mesmo tempo. Repetidas vezes, você está dirigindo um carro na estrada. E aí, assim, de repente você começa a enxergar essas luzes do painel acendendo e apagando. É noite, detalhe. E aí você começa a observar que aquelas luzes não apagam, elas acendem o tempo todo. O que você faz depois de um tempo que você percebe que a luz fica acendendo sem parar? É natural que você vá procurar um mecânico, né? Então, a gente está no momento ali dirigindo, você fica preocupado porque você não sabe. Todas as luzes do painel começam a acender. E aí você vai buscar um mecânico. Na hora ali, você desvia um pouquinho o seu trajeto, uma cidadezinha ali, você acaba encontrando e vai procurar um mecânico. Esse mecânico, ele chega para você, olha, você explica para ele, ó, eu estava dirigindo a estrada, de repente, todas as luzes do painel do meu carro começaram a acender. Eu não sei o que eu faço, porque eu fiquei preocupado. Porque acendeu a luz da bateria, acendeu a luz da gasolina, acendeu a luz do motor, acendeu a luz do sistema hidráulico aqui que eu tenho no carro, dramático, né? Toda
todas as luzes acenderam, não sei o que eu faço. Aí o mecânico foi lá, só um segundinho, eu vou dar uma olhada aqui, vamos solucionar isso. Aí olhou, observou, ligou o carro, viu as luzes acendendo, falou, só um segundinho, doutor, eu vou resolver isso. Entrou numa salinha ali, voltou com uma ferramenta na mão, né? Parecido um pouco com essa ferramenta que vocês estão vendo aí na imagem. E chegou lá, pegou uma outra ferramenta comprida, foi foi lá no painel do carro, começou a fazer um barulho. De repente, você escuta um barulho mais forte. Quando você olha, ele tinha acabado de tirar. E aí ele falou, doutor, agora já está ótimo, o senhor já pode ir embora. E aí você foi, mas como assim, né? Não, já tirei o aviso do senhor aí que estava dando os avisos no painel, tá tudo resolvido. E aí você olha, o seu carro tá assim. Sem aviso, sem lâmpada, sem nenhuma luz no painel para poder acender. Mas estranho, né? Falei com a maioria de nós, falei, como é que eu vou sair com um carro desse jeito? Então, você está sem um aviso. Não tem mais aqui. Quem disse que tem algum problema agora? Só que a maioria de nós, olhando para uma situação como essa, acha meio óbvio, né? Claro que você não vai jamais passar por uma situação dessa. Mas você acredita que a maioria de nós procura solucionar, eliminar a dor? Primeira coisa que a gente faz é tomar a maioria das pessoas que sofrem de dor quer eliminar a dor e tira essa dor, toma um remédio forte. O que acontece quando você tira a dor? Pois é. Agora eu vou responder para vocês. A dor é um aviso. A dor é um aviso. Da mesma forma que as lâmpadas do painel, que as luzes do painel começaram a acender, mostrando para você que existe algo errado, a dor é um aviso. A dor é um aviso de que há algo errado. Ela também é um aviso. Então a primeira coisa, profissionais, fisioterapeutas, se a dor é um aviso do quê? De que há algo errado. Tá bom. Aonde? É agora que é a pergunta. Então, se você tem um aviso da dor, se a dor ela é um aviso para você de que há algo errado, como é que a gente faz para resolver? Entendeu? Então a gente tem que começar a procurar isso, procurar solucionar. Então, se a dor é um aviso de que há algo errado com você, ou com o paciente que você vai atender, primeira pergunta, se eu tiro a dor desse paciente, por exemplo, eu vou lá, quando o paciente chegou para mim com dor, eu vou lá e tá com uma dor, por exemplo, na região lombar, tá? Um exemplo. Aí ele vem para mim, com essa dor lombar. E aí, é muito comum, tá? Vou te contar para vocês, porque quando eu comecei a entender um pouco mais, eu tinha uma visão em que eu olhava para isso, olhava para o ponto que está incomodando, entendeu? E como a maioria de nós fisioterapeutas, eu olhava para aquele lugar que está doendo e só enxergava ele naquele momento. Quantos de nós aqui que estão me assistindo com um paciente com dor lombar, vai lá na região lombar e começa a fazer um trabalho localizado ali na lombar, coloca um TENS para analgesia, coloca faz um trabalho de, em alguns casos, alongamento, faz um trabalho de alguns casos de terapia manual, né, com massagem clássica, alguma coisa, ou utiliza, no caso, profissional que trabalha com coluna, aí, no caso osteopata, né, vai lá, faz um ajuste ali, ou o quiropata faz um ajuste. A pergunta mais importante para vocês, escutar, entender. Se eu for eliminar com uma analgesia, por exemplo, eu vou lá e elimino a dor. O que aconteceu que eu fiz ali? Eu eliminei o quê?
que a dor é? Que eu disse a vocês. Dor é um aviso. Eu eliminei o aviso. E se eu eliminar o aviso, o que vai acontecer? O que pode acontecer depois? O que acontece é se a dor é amiga, por quê? Ela sempre te avisa que há algo errado com você. Isso é muito importante, vocês frisarem isso, tá? Porque a cada momento que a dor aparece, ela está te mostrando que há algo errado. Aí você tem que, primeira coisa, antes de você atuar na dor, profissional, antes de você agir na dor, como a maioria de nós fazemos, você tem que fazer a primeira pergunta: por que essa dor apareceu? Porque assim, a dor é o problema, aí você vai lá, faz uma analgesia, um alongamento, melhora. Aí passa alguns dias, esse paciente volta de novo para a sua sessão. E aí volta com dor. Grande parte dos casos ele volta com dor. Tá? Ele volta com a dor muito parecida. Às vezes um pouquinho mais parecida, tá ali, a dor tá ali. Faz 10 sessões. Por quê? Você está focado em atuar em cima da dor. Agora, lembra da frase, a dor é um aviso. Tá? Então vou tirar aqui, compartilhar a imagem. Pronto. Então é o seguinte, primeira coisa, se eu vou atuar num paciente com dor, eu tenho que enxergar a dor como um aviso de que há algo errado. O que é esse algo? Pois é, a grande pergunta, se a dor é a causa, e eu respondo para vocês, nesses 13 anos de experiência com coluna, tratando coluna, eu digo para vocês, a dor, ela é um aviso de uma sobrecarga biomecânica ocorrida por alguma compensação que ocorreu em alguma região. E aí o corpo, através de algumas compensações, começou a criar, a alterar o centro de gravidade dele. E por conta dessa sobrecarga biomecânica, a região que começou a incomodar. Então eu digo para vocês, a dor é um aviso. Agora, a causa da dor não é aonde está doendo, tá? É muito importante para que vocês entendam, porque se vocês continuarem atendendo o paciente no local da dor, vocês vão continuar tirando só uma consequência. A dor é uma consequência, a dor não é a causa em si. Então, partindo desse princípio, vocês começam a entender e fazer a pergunta, por que essa dor apareceu? E vocês têm que investigar por que essa dor apareceu. Porque se vocês descobrirem a origem, vocês vão perceber que essa dor não vai retornar na próxima sessão. E nem na outra sessão. Ela vai começar cada vez mais, gradativamente, sendo eliminada, diminuindo, a tal ponto que o corpo vai sozinho se reorganizar e claro, né, dependendo do exame do paciente. Mas nesse caso que eu citei a vocês, do paciente com dor lombar, né, que nesse caso desse paciente, você foi descobrir que a dor lombar desse paciente, ela não se originou na lombar. Tá? Nesse caso desse paciente, essa dor lombar não se originou por conta de uma instabilidade, uma assimetria de quadril que ocorreu, fazendo com que esse paciente estivesse sobrecarregando um lado mais que o outro. Tá? E aí ele começou a sobrecarregar a região lombar, porque era uma região que ele já tem uma hiperlordose, no caso desse paciente, que eu estou comentando com vocês. Tá? Então, um caso real, que eu estou citando, de um paciente que foi atendido e que essa dor era uma dor desse paciente, era uma dor crônica, tá? Só que essa dor, ela foi, com o tratamento, foi eliminada gradativamente a cada sessão, a cada consulta, em que nós fomos descobrindo a origem de todo a causa da dor. Tá? Então, é muito importante ficar nesse final desse vídeo aqui, uma questão. Sempre que o paciente aparecer para você com dor, seja qual for a queixa que esse paciente tenha, evita ficar preocupado em primeiramente eliminar essa dor a todo custo.
ok? É claro que o paciente quer isso. Só que se você atuar na dor, você vai eliminar uma consequência. Alguns dias depois, algumas semanas depois, esse paciente vai estar de volta. Ou em alguns casos até nem retorna a você, porque ele foi com a intenção de que isso fosse resolvido e você eliminou a dor? Sim. A princípio você acredita que você eliminou. Você fez uma analgesia, deu um alongamento, passou algum exercício para esse paciente e ele melhorou. Aí ele foi embora. E aí ele tem a dor de novo. Por quê? Por quê, profissional? Porque você atuou na consequência, você não foi na origem do problema. Então lembre-se, para ficar no final desse vídeo de hoje essa informação. A dor é uma consequência. A dor, há algo errado com você, há algo errado com o paciente. Esta é um aviso, lembre-se disso, tá? A dor é um aviso, a dor é amiga, porque ela mostra para você que há algo errado com você. Agora, por que é amiga? Quando vocês têm amigo na vida de vocês? Agora, quando eu digo para vocês amigo, eu digo para vocês aquele amigo mesmo, tá? Aquele amigo que tá junto para tudo. Aquele amigo que sai no final de semana, que viaja junto, aquele amigo que nos momentos ruins está lá do seu lado, dando um consolo, aquela conversa, dando uma ajuda se você precisar. Se você ficar um pouco doente, ele vai te visitar. Esse é um amigo, tá? É um amigo de verdadeiro. Então, quando você tem um amigo de verdade, vou dar um exemplo de uma coisa que acontece. Você chega um dia para conversar com esse amigo, no final do dia, e aí você começa a explicar como foi seu dia para ele. De repente, no meio da conversa, o seu amigo olha para você mais fixamente e pede licença para você, e aí chega e dá uma mexida, aponta o dedo para falar, tem um negócio aqui no seu olho. Ó. Daí você vai lá, mexe, é mesmo? Quando você olha, tinha realmente. Você estava com o seu olho sujo ali. Você foi lá no banheiro, olhou, lavou. Agora uma pergunta. Você viu um monte de gente o dia inteiro. Colegas de trabalho, que você trabalha junto. Um monte de pessoas passou por você, olhou para o seu rosto e não te falou nada. Agora o seu amigo, ele foi lá e mostrou que tem errado aqui. Ó. Ele falou, opa, tem um negócio aqui. Você foi lá e... Então... O amigo, ele é aquele que nem sempre ele faz o que a gente quer. Mas ele faz o que é necessário fazer. Ele mostra pra gente que há algo errado com a gente. Muitas vezes ele dá um conselho e fala verdades pra gente que a gente não quer escutar. Só que ele vai lá e fala pra você. Esse é o verdadeiro amigo. Então, se você tem um amigo desse, conserve esse amigo. E agora, para finalizar o nosso vídeo, a dor, ela é igual a esse amigo. Ela avisa que tem algo errado. E nem sempre a gente quer sentir. Mas no fundo, ela está ajudando a gente a resolver um problema que lá na frente, se você tirar esse aviso, ele pode se tornar um grande problema. Um problema ao cubo. E que em muitos casos, se você elimina o aviso, que é a dor, lá na frente, pode chegar a um ponto de se agravar tanto o problema que o único caso, a única saída é o procedimento cirúrgico. E essa é a última coisa que nós fisioterapeutas, quando atendemos um paciente que está numa situação crítica, queremos falar para o nosso paciente. Então, o mais importante é você atuar fazendo a pergunta, por que essa dor está aí? Da onde que ela se originou? Porque não é ela que é a responsável, mas sim, ela é uma consequência de algo muito maior que aconteceu no corpo dessa pessoa, desse paciente, e você tem que investigar, justamente fazendo avaliações articulares e investigando. Quando você chegar no ponto que precisa, você vai atuar e aquela dor jamais vai retornar de novo. Então, eu agradeço nosso vídeo de hoje aí pela oportunidade. Então, você fisioterapeuta, se você está assistindo esse vídeo, compartilha com outros profissionais, porque o que eu estou explicando aqui para vocês
é a dúvida da maioria dos profissionais que atendem em consultório, que atendem em Pilates. E lembrar que aquela dor, ela não é o problema. O problema é a gente encontrar por que aquela sobrecarga biomecânica, que é aquela dor, por que aconteceu aquilo? Aonde que o corpo está sobrecarregado? Existe algum músculo que está mais enfraquecido, por exemplo? Existe alguma articulação que está com o movimento diminuído e está sobrecarregando aquela outra articulação? Pensa nisso. Faça questionamentos. Porque não adianta a gente ficar seguindo padrão, protocolos, entendeu? E ficar mostrando que a gente conhece várias técnicas, se o paciente, no final de tudo, ele acaba não reduzindo e não eliminando aquela dor totalmente. E aí, a maioria dos casos, esse paciente a dor vai voltar, porque nós enxugamos gelo, na verdade, que é o que a gente faz quando você vai lá na dor e elimina aquela dor que está incomodando, você enxuga gelo, porque aquele problema vai aparecer em outro lugar. E aí você vai ficar fazendo sessões, aquele paciente jamais pode retornar para você, porque ele não vai confiar. Se você não resolveu a dor dele com 10 sessões, por que você iria resolver com mais 10? Pensa nisso, fisioterapeuta. Estou muito grato pelo dia de hoje, então desejo para vocês aí uma ótima semana aí, com muitos atendimentos. E nos encontramos no próximo vídeo durante a semana. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe. Tchau, tchau.